Vídeo aula Java de número 89. Vou mostrar hoje como criar um jogo da velha para 2 jogadores, ok? Então inicialmente criei uma classe que está herdando JFrame para podermos utilizar uma janela. E aqui criei um método configurar a janela que tem os métodos dessa JFrame de configuração. Aqui no construtor eu estou chamando este método. E no método main, que é o método principal, vai instanciar a nossa classe. Perfeito. Para iniciar, vamos criar um JPanel que vai ser a tela do jogo da velha. ptela é o nome que eu dei para esse JPanel. Então, new JPanel, abre e fecha parênteses, importe este objeto e no construtor vou instanciar um novo layout, new grid layout, que é um layout em forma de tabela. Ele vai ter 3 linhas, 3 colunas e eu ainda posso colocar uma margem entre as células de 10 pixels. Perfeito? Ok, importado o objeto layout e o objeto JPanel, vamos prosseguir. Eu também quero criar uma label que vai mostrar a informação de quem está jogando, se é o jogador 1 ou se é o jogador 2. Então vou colocar aqui L informação igual a new JLabel. Beleza, importei. Agora eu quero adicionar essas duas à minha janela. Para isso vou criar um novo método public void, vou chamar de configurar tela. Abre e fecha parênteses, este método não retorna nada e não recebe nada por parâmetro. Então ele vai executar aqui dentro dele a configuração da tela, adicionando esta tela, então com o método add, que é da minha janela principal, que já vem como padrão um border layout, na posição center, separando aqui os parâmetros, vou passar o objeto ptela. E também vou adicionar a label informação border layout na posição norte, passando aqui L informação. Beleza. Feito isso, podemos então criar os blocos, as células, que vão ser botões, beleza? Mas serão botões personalizados. Então vou criar aqui uma nova classe, uma classe interna, public class bloco, vou chamar de bloco. Ela vai herdar de JButton, para ter todas as características de um JButton. Beleza, importando o JButton, vou já de uma vez criar o construtor deste objeto. Beleza, este objeto será cada uma dessas células. Eu quero que o fundo seja branco, então set background color white. Perfeito. Feito isso, agora eu quero criar um vetor desses blocos. Eu poderia criar uma matriz 3×3 ou um vetor com 9 posições, 0 a 8. Vou ficar com um vetor um pouco mais simples, então vamos lá. Bloco, abra e fecha colchetes e vou chamar de blocos, igual a new bloco, novamente abra e fecha colchetes e coloque o número de posições que esse vetor vai ter, que no caso é 9, de 0 a 8. Beleza, feito isso, eu já tenho aqui os 9 blocos, as 9 células dessa tela do jogo da velha. Eu quero saber inicialmente se ela está vazia, se o jogador 1 clicou ou se o jogador 2 clicou neste bloco. Para controlar isso, eu vou criar aqui dentro do nosso objeto bloco uma variável inteira, vou chamar de quem, para saber quem que clicou. Se foi 0, ninguém clicou ainda. 1, jogador 1 e 2, jogador 2. Beleza. Mas eu não quero atribuir a variável pura, o número 1 ou o número 2,
nessa variável. Eu quero criar antes uma constante. Então vou criar aqui final int, vou chamar de jogador 1 e nele vou atribuir o número 1. Agora eu posso usar essa constante e atribuir aqui, beleza? Para ficar mais fácil de identificar. E aqui a mesma coisa para o jogador 2. Perfeito. Feito isso, vamos para o próximo passo, que é adicionar esses blocos na tela, no nosso layout. Beleza? Então eu tenho aqui o método configurar tela, que está adicionando já a tela e a label informação. Eu tenho que chamar este método no meu construtor, como eu estou chamando configurar janela aqui. Beleza, chamei o configurar tela. E dentro dele eu vou adicionar os blocos. Então eu posso criar que vai repetir 9 vezes. Então int i, começando de 0, enquanto ele for menor que 9, incremente mais 1. Beleza, e o que eu quero fazer? Eu quero adicionar na tela um novo bloco. Então vamos criar aqui um novo bloco. Objeto bloco, vou dar o nome de bloco igual a new bloco, que é na verdade um botão, que ele herda de JButton. Então ele é um botão, beleza? Ok, agora eu quero adicionar no meu vetor de blocos que eu criei ali acima, tá aqui 9 posições. Eu quero adicionar na posição i aqui do meu índice de 0 a 9, então ele vai percorrer as 9 posições. Em cada uma das posições do vetor eu vou adicionar um novo bloco. Então ele repete, cria um novo bloco, adiciona numa posição, repete novamente e vai preenchendo esse vetor com blocos. Então ele vai fazer este caminho aqui, adicionando todos os blocos. Beleza, mas ainda não está adicionando na tela. Então vamos adicionar na tela. ptela add bloco, porque ele é um botão, um objeto gráfico. Então eu estou adicionando ele na tela e também estou adicionando neste vetor de 9 posições, com 9 blocos. Perfeito. Feito isso, já podemos até testar. Temos aí os 9 blocos adicionados. Porém eu quero um fundo preto. Beleza, então vamos lá. ptela set background color black. Ok, um fundo preto. Já está aparecendo aí com uma mesa, um tabuleiro de jogo da velha. Ok, ao clicar nestes blocos, eu quero que ele saiba qual jogador clicou, de quem foi a vez, e mostre ou uma bolinha, um círculo para o jogador 1 ou um X para o jogador 2. Ok, mas para ficar mais fácil do usuário saber de quem é a vez, eu quero que aquela nossa label informação seja apresentado lá em cima com a informação de quem é a vez. Então vou colocar inicialmente aqui jogador e vou concatenar com jogador 1 inicialmente. Só que nessa sequência o meu programa Java não vai visualizar a constante que está aqui abaixo. Então vamos puxar essa linha de código para baixo. Agora sim ele conseguiu visualizar a constante aqui. Beleza? Então inicializando com o jogador 1. Agora eu quero mudar algumas configurações dessa label. Aqui no configurar tela, na nossa label informação, set fonte, vamos criar uma nova fonte. Vou colocar Arial, vou colocar negrito, fonte bold, e vou colocar 30 de tamanho. Ok, também quero mudar a cor e vou mudar para foreground, que é a cor das letras, e vou criar uma nova cor aqui, new color, que é no padrão RGB. 50 de red, que é vermelho,
200 de verde e 50 de azul. Beleza. Desta forma, temos aqui jogador 1 sendo apresentado acima, porque vai iniciar com o jogador 1. Vou também centralizar, ok? Label informação, set horizontal alignment, que é o método para centralizar ou alinhar à direita ou à esquerda. Você usa uma constante dessa classe swing constantes e aqui você escolhe. Vou escolher center para centralizar. E vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte aqui para 35. Ok. Dessa forma, já sabemos que a primeira vez é do jogador 1. Mas ainda não tenho uma variável controlando isso. Eu só tenho uma informação sendo apresentada por esta label. Então eu também vou criar aqui uma variável int jogador vez. E vou iniciar também com 1. Ou, se eu quiser, né, para ficar mais intuitivo, jogador 1, que é a mesma coisa. É uma constante inteira que tem um valor 1. Então 1 está sendo atribuído aqui no jogador vez. Beleza? Desta forma eu já tenho controlado de quem é a vez. Perfeito. Vamos então começar a parte mais programável. A gente estava na parte mais de layout, de tela. Então, para fazer isso, eu quero que este bloco tenha alguma reação ao ser clicado. Então, aqui na minha tela, quando eu clicar, eu vou verificar de quem é a vez e vou mudar o fundo desse botão, desse objeto, para um X ou para um círculo, de acordo com a vez do jogador. Se for 1, quero colocar um círculo. Se for 2, um X. Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu separei duas imagens. Temos aqui um círculo e um X. Do formato PNG, vou copiar e vou colar na mesma raiz aqui do meu pacote. Ok. Dessa forma, eu posso criar duas image icons. Image icon, que vai ser o ícone, vou chamar de icon círculo, igual a new image icon. Dentro do construtor, para a gente capturar essa imagem e jogar nesse objeto image icon, vamos utilizar o método getClass e com o ponto getResource. E dentro deste parâmetro, vamos passar o nome círculo, ponto, formato, que é PNG. Importando o objeto image icon. E agora eu vou copiar e colar este mesmo código, essa mesma linha, e simplesmente mudar para X. E aqui também x.png, que será esta imagem X. Beleza, temos duas ícones que eu posso alterar agora o fundo do bloco. E agora, quando que eu vou fazer isso? Alterar o fundo do bloco para X ou círculo. Quando alguém clicar. Então vamos adicionar aqui ao nosso objeto bloco, que é um botão, uma ação. Então add no seu construtor aqui, add action listener. E eu posso instanciar um novo new action listener. Se eu pressionar Enter, o próprio Java já traz para mim o método actionPerformer já sobrescrito. E é nele que vai entrar o código de quando o usuário clicar no bloco, vai executar o que estiver aqui dentro. Beleza? Podemos também simplificar este método. Então aqui no método addActionListener eu posso colocar um E, a letra E, e este sinal, como se fosse uma seta, e abre e fecha chaves. É a mesma coisa de antes, mas fica mais limpo o código. Então a partir de algumas versões do Java você já pode utilizar dessa forma. Beleza. Ok, o que eu quero fazer quando o bloco for clicado? Primeiramente eu quero verificar se o bloco está vazio, porque se ele já está preenchido, eu não posso fazer nada, não posso modificar nada. Agora, se ele
está vazio, se ele é 0, quem clicou é 0, ou seja, ninguém, eu posso fazer alguma coisa. Então, if quem igual a 0, aí sim eu posso fazer alguma coisa. Se não, ele pula todo o código e não faz nada. Beleza? E agora, o que eu quero saber? Eu quero saber quem clicou. E como que eu sei isso? Eu tenho aqui a variável jogador vez, que começa com o jogador 1. Então essa variável é que vai controlar de quem é a vez. Então a partir dela, vou colocar aqui, ó, if jogador vez for igual a jogador 1, que é a minha constante representando 1. Então beleza, eu sei que o jogador que clicou foi o jogador 1. Else, ou seja, caso contrário, só pode ser o jogador 2. Perfeito. Então aqui eu faço o código caso o jogador 1 tenha clicado e aqui caso o jogador 2 tenha clicado. Então a primeira coisa que eu quero fazer é mudar essa ícone, essa imagem do bloco. Jogador 1, vou mudar a ícone, set ícone para ícone círculo. E a mesma coisa vou fazer aqui no else. Se foi o jogador 2, ou seja, else, então ícone X. Ok. E agora, este bloco está sendo controlado aqui pela variável quem clicou. Está vazio. Eu agora vou adicionar na variável quem, após o jogador 1 ter clicado, jogador 1. Então agora quem passa a ser 1, porque o jogador 1 clicou. A mesma coisa eu faço com a variável de baixo. Quem clicou foi o jogador 2. Então vai ficar aqui salvo que o jogador 2 é quem clicou no bloco. Perfeito. Dessa forma podemos até testar essa primeira parte do programa. Então temos aí jogador 1 clicando e podemos notar que não muda, porque a gente ainda não criou o código de mudar para o segundo jogador, que é essa variável aqui que a gente criou aqui acima, jogador vez. Então beleza, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar um método e vou chamar de, vamos aqui, public void mudar vez. E nele vamos atribuir o código iniciando com if e testando. Então a variável jogador vez, se a vez foi de jogador 1, então eu vou mudar essa vez para jogador 2. Else quer dizer que a vez foi do jogador 2. Então eu mudo essa vez para jogador 1. Beleza? Então aqui ele faz só essa inversão. O jogador 1 clicou, mudou para jogador 2. O jogador 2 clicou, mudou para jogador 1. Eu também quero mudar o conteúdo desta label informação. Beleza? Então aqui nela vamos mudar o texto. Set text jogador 2, representando a vez do jogador 2 agora. E vou fazer a mesma coisa caso o jogador 2 tenha clicado. Vamos mudar a vez para o jogador 1. Ok. Quero mudar também a cor. Então, label informação, set background. Caso eu mude para o jogador 2, vamos colocar a label em vermelho. Caso eu mude para o jogador 1 novamente, então vamos utilizar a cor que a gente colocou aqui como padrão, que é o verde. Ok. Beleza. Criado o método mudar vez, podemos utilizar ele toda vez que algum jogador clicar, que é exatamente o que o nosso action listener do bloco faz. Então aqui no fim de todos os testes aqui para a mudança dos ícones e de quem clicou, no fim desse if eu mudo a vez. Beleza? Então, testando, vamos ver se ele já está mudando a vez. Beleza, ele já está mudando a vez. Só não está mudando
a cor. Vamos entender por quê. Então, acessando aqui o mudar vez, a gente colocou set background. Na verdade é set foreground. Então, simplesmente mudando aqui, já vamos ter o resultado desejado. Beleza? Então tá aí, jogador 2, que é o jogador vermelho, representado pelo X, cliquei. Jogador 1, que é o jogador verde, representado pelo círculo, cliquei. Então ele está obedecendo corretamente a ordem. Porém o jogo ainda não tem os testes de quem venceu, de quando parar e etc. Então vamos fazer isso. Beleza. A primeira coisa que eu quero fazer é criar mais um método. Então vamos lá. Criar aqui um método public. E este método vai retornar um booleano. Por quê? Porque eu quero saber se alguém venceu. Então vamos lá. Vou chamar o método de testar vitória. Ele vai testar se alguém venceu, se existe uma vitória no jogo. Beleza? Você pode dar qualquer nome, só para a gente entender o que este método faz. Ok, então como que a gente vai testar se algum jogador venceu? Eu tenho aqui o meu jogo, os blocos, o número que eu representei cada bloco de 0 a 8. E para saber se alguém venceu, eu tenho que entender as regras do jogo da velha. Se alguém faz uma linha, né? Então vou executar o programa, vai ficar mais fácil de verificar. Então vamos lá. Se alguém fizer isso aqui, então ele venceu. A linha ele venceu. Ou então se ele fizer vertical, horizontal, vertical, ele venceu. Se ele também fizer desta forma aqui, ele vence o jogo. Então beleza, temos alguns padrões da vitória, para testar a vitória. E esses blocos representados por números, a gente vai conseguir identificar aqui o trio, né? Para ele vencer tem que ser o trio, ou verticalmente, ou horizontalmente, ou desta forma aqui angular. Ok, então vamos lá. Para testar a vitória, primeiro eu tenho que saber de qual jogador estou testando. Então eu vou receber um parâmetro inteiro e nele, quando eu for utilizar o método, eu vou passar ao jogador 1 ou ao jogador 2. Beleza? Então eu vou dar o nome dessa variável de jog, representando o jogador. Beleza. Então vamos começar a fazer os testes. If. O primeiro teste que eu vou fazer é testar se ele fez essa linha aqui, ó, essa primeira. Então, se algum dos jogadores marcou 0, 1 e 2, ele venceu. Então, beleza. Vamos ver aqui em blocos, que é o meu vetor que controla os blocos, que tem todos os 9 blocos. Se na posição 0, então eu estou acessando aqui o bloco 0, que é este daqui, e lembrando, esses blocos, esses 9 blocos, todos têm a sua variável de quem marcou. 0, ninguém marcou. 1 ou 2, jogador 1 ou 2. Então, se quem acessei a variável do primeiro bloco, quem marcou, é igual a jog, que é o que eu passei aqui. Se eu passei jogador 1, ele vai testar. Quem marcou está igual a jog, 1 é igual a 1, então o jogador 1 marcou esse primeiro elemento, esse primeiro bloco. E a mesma coisa para os outros blocos. Vou testar esses 3 blocos. Beleza, então se o jogador 1 marcou esse primeiro bloco e o conector lógico e, então todos os parâmetros, todos os testes têm que ser verdadeiro para retornar verdadeiro, porque eu quero que os 3 retornem verdadeiro, os 3 estejam marcados. Só assim que ele ganhou. Então beleza, então eu vou repetir aqui o código, só que agora na posição 1. E o mesmo teste. Está igual ao jogador 1.
ou então o jogador 2, não interessa, né? Ele só está fazendo o teste para ver se está marcado por um dos dois jogadores. E também o próximo bloco, que é o 3. Beleza? Então, fazendo esses 3 testes com o operador i, se os 3 testes forem verdadeiros, só assim tudo isso retornará verdadeiro. Se um deles já retornar falso, retorna falso. Ok? Então, se for verdadeiro, se algum dos jogadores marcou essa linha, então alguém venceu. Então vou retornar aqui, ó, true. Vou retornar true e eu vou saber que alguém venceu. Ou melhor, o jogador que eu passei venceu. Beleza? E agora é simples. A gente vai ter que fazer o teste para todas as possibilidades de vitória. Então eu tenho aqui essa linha, tenho a segunda linha, que vai de 3, 4 e 5. Tenho a terceira linha, 6, 7, 8. Tenho as colunas 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. E tem também as linhas em paralelo aqui, ó, 0, 4, 8, 6, 4, 2. Tem que fazer esse teste para todas. Perfeito? Então vamos lá. Posso copiar aqui o código e ir fazendo. 3, 4, 5. Colando aqui 6, 7, 8. Também representa uma outra vitória. Vou fazer agora os testes para a parte das colunas verticalmente. 0, 3, 6, 0, 3, 6, 1, 4, 7, e a última coluna 2, 5, 8. Lembrando que estes números têm que ser exatamente igual a esses. Se você trocar aqui e colocar um número errado, então ele vai testar a vitória de forma errada. Então vai dar um bug no jogo. E eu também tenho que colocar os paralelos. 0, 4, 8. 0, 4, 8. E o último paralelo 6, 4, 2. Então 2, 4, 6, mesma coisa. Tá aí, testei todas as possibilidades de vitória que existe no jogo. Caso alguma delas ocorra, ele retorna true e eu vou saber que o jogador que eu passei venceu. Caso nenhuma dessas possibilidades sejam verdadeiras, não aconteceu nenhum tipo de vitória, no final eu retorno false. Beleza? Então este método vai me dizer se alguém venceu e eu posso fazer alguma coisa com isso. E quando que eu vou testar se alguém venceu? A cada rodada, a cada jogada. E aqui no meu bloco, na ação do botão, eu sei que a cada clique é uma rodada, é uma nova jogada. Então estou aqui mudando a vez. Então antes de mudar a vez, eu quero testar se alguém venceu. Então testar vitória. E vou passar o jogador que clicou. Como que eu sei quem clicou? Eu posso ou pegar essa variável aqui, o jogador vez, ou essa variável quem já tem aqui o jogador que clicou. Qualquer uma das duas pode ser útil. Vou passar aqui quem mesmo. Beleza. Eu sei que este método testar vitória vai fazer os testes para saber se esse jogador venceu e me retornar true em caso de vitória e false em caso de nada ter acontecido. Então eu vou utilizar o retorno deste método de uma vez dentro de um if. Então se alguém venceu, então beleza, então vamos mandar uma mensagem JOptionPen, que é para mandar uma mensagem show message dialog, e aqui eu vou passar a mensagem dizendo jogador
concatenando com quem, que é quem venceu. Venceu. Mandei a mensagem em caso de vitória. E finalizo o programa. System.exit 0 é o código, é a linha para sair do sistema, do programa. Beleza, feito isso, a gente já pode fazer o primeiro teste. Só observando aqui, eu acho que eu coloquei 3 e aqui era 2. 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Caso eu deixasse 3, já ia dar o primeiro bug. Beleza. Então vamos testar. Jogador 1, círculo. Jogador 2, X. Jogador 1, círculo. E assim por diante. Posso fazer às vezes, e aí o jogador 2 venceu porque fez uma sequência de 3x verticalmente. Ele finaliza o programa. Fazendo outro teste. Tá aí. Ninguém venceu. Ele não faz nada, porque a gente ainda não tratou essa possibilidade no programa. E agora vou fazer aqui um teste do jogador 1 vencendo com essa linha paralela. Deu certo, o jogador 1 venceu. E parece que todas as possibilidades estão sendo apresentadas aí de forma correta. Caso o seu programa dê algum bug mostrando errado quem venceu, ou não mostrar quando alguém vencer, porque provavelmente aqui os números dos blocos do vetor está errado, como eu tinha errado aqui o 3 e na verdade é 2. É só você seguir esse padrão de numeração aqui. Ok, agora vamos tratar quando ninguém vencer. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova variável inteira. Vou chamar de rodadas e vou iniciar com 0. Então, a cada nova rodada, eu sei que aqui no meu action listener do bloco eu tenho uma nova rodada. Então, antes de mudar de vez, vou incrementar rodadas em mais 1. Rodadas mais mais. Beleza. Eu também quero testar se acabou. Como que eu vou fazer isso? Se rodadas igual a 9, porque eu só tenho 9 blocos. Se o último bloco clicado foi o 9º, então acabou o jogo. Ou ele vai mandar que alguém venceu, se passar daqui e ninguém tiver vencido e não fechar o sistema, ele vai incrementar novamente as rodadas. Então, chegando a 9, eu posso testar se rodadas igual a 9, ninguém venceu, mando uma mensagem. Então, vou copiar o código aqui de mandar uma mensagem. Deu velha. Deu velha, ninguém venceu. E exatamente igual acima, eu vou sair do programa. Ok. Fazendo mais um teste. Jogador 1 marcando aqui, jogador 2 marca aqui, jogador 1 aqui, 2, 1, venceu. Vamos então tentar dar velha no programa. Ops, eu venci aqui com o jogador 2. Então vamos lá. Jogador 1, jogador 2, tá aqui, 1. Colocando aqui, deu velha. Beleza. Já foi testado corretamente quando ninguém venceu, porque chegou a 9ª rodada e ninguém venceu. Não tem mais rodadas para jogar, porque acabou todos os blocos, todos estão preenchidos. Deu velha. Agora realmente ficou pronto o programa do jogo da velha. Mostrando aqui a vez do jogador 1 inicialmente. Então, alguém marca. Uma outra pessoa pode escolher e assim vai passando a vez. Beleza? Então, o jogo da velha foi esse. Eu vou deixar o código fonte deste programa do jogo da velha para vocês acessarem, baixarem.
e também vou tentar deixar as imagens que eu utilizei para vocês utilizarem, caso vocês queiram. Essas imagens são 150 por 150 pixels, que foi de acordo com o tamanho da tela que eu deixei aqui na configuração da tela. Beleza? Então, caso você queira utilizar um tamanho menor, então você vai ter que usar imagens menores. Aí fica a seu critério. Então é isso aí. Este foi o programa Jogo da Velha. Espero que tenham gostado.